Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez de volta, agora com essa nossa segunda parte da aula sobre análise preliminar de risco, as famosas APRs, que também são conhecidas como APP. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos técnicos que envolvem a elaboração de uma APR. Nós falamos aí da equipe, né, de profissionais que em tese seria necessário. Eu mostrei alguns modelos para vocês de planilha. Falei também um pouquinho sobre as tabelas de categorização de frequência e de severidade, bem como também a matriz de risco, né? A aplicação da técnica, em que tipo de situações nós aplicamos. E por fim, nós finalizamos com um exercício, que foi o exemplo do transporte rodoviário de gasolina através de um caminhão-tanque, semelhante a esse que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Então, nós fizemos a extrapolação de um evento de vazamento de combustível, tendo como causa a colisão do caminhão. E aí a gente extrapolou quais as possíveis consequências, qual é a frequência de um evento desse tipo acontecer, a severidade do evento, ou seja, quais são as consequências caso isso aconteça. Então a gente categorizou essa severidade. E aí, através da matriz de risco, nós classificamos como um risco moderado. E a partir dessa classificação, nós fizemos as recomendações. Então, na aula de hoje, nada mais do que a gente vai fazer é continuar essa APR. O exemplo da aula passada foi um exemplo bem básico, então eu vou tentar fazer aqui com vocês cenários diferentes para que vocês entendam como é que é essa APR e para vocês perceberem que quanto mais completa e quanto maior o número de cenários, obviamente você não vai botar cenários esdrúxulos aqui. Por exemplo, queda de um cometa no caminhão-tanque. Nós não vamos fazer isso. Pode acontecer, professor? Pode, mas é extremamente remota essa situação. Então nós vamos nos ater aqui basicamente a tudo aquilo que a gente pode acontecer. Então, dentro desse escopo, eu vou extrapolar o próximo evento. Então, imaginemos que o caminhão-tanque ele entre num processo de incêndio e que venha a explodir. Então, vamos fazer a nossa APR baseado numa possibilidade de incêndio e de explosão. Aí eu pergunto a vocês, qual seria a causa para que acontecesse esse tipo de evento, incêndio e explosão? Existem várias situações, né? A própria colisão que nós trabalhamos na aula passada pode ser uma causa básica para que esse tipo de evento venha a ocorrer. Mas, obviamente, que existem outras situações, como, por exemplo, vamos colocar aqui, uma causa pode ser uma própria sabotagem, né? Uma sabotagem no caminhão-tanque pode ser um dos fatores, uma causa básica, né, para a ocorrência desse tipo de situação. Então, uma causa como tendo sabotagem, o evento poderia ser um incêndio ou explosão, e quais seriam as consequências desses incêndios e dessas explosões? Então, vamos colocar aqui como dano irreparável ao caminhão-tanque. É uma situação, não é? É uma situação, pessoal. Imagina um caminhão desse explodir ou incendiar. Dificilmente vai ficar algo para contar a história, tá? Então, essa é uma das possíveis causas. Existem outras causas? Existem. O que é que a gente pode extrapolar aqui na APR? Morte do condutor. Imagine que o condutor esteja dentro do veículo, então possa ser que isso aconteça, né? Pode acontecer também o que? Queimaduras, né? Queimaduras. Pode também atingir população circunvizinha.
a depender da quantidade. Como é que a gente pode avaliar esse cenário do tamanho do impacto, por exemplo, de uma explosão? Lá quando a gente estudou um pouquinho sobre o estudo do risco, vocês viram que quando a gente faz a análise de vulnerabilidade, existe uma possibilidade, né? A partir da massa, a gente pode calcular o tempo, né, da bola de fogo, e a gente tem mais ou menos uma ideia e extrapolar lá pelos modelos de Probit, mas não é objeto da APR, tá? É só informando para vocês que as técnicas de análise de risco, nenhuma delas é completa, entendeu? Então existem técnicas que são aplicáveis a determinadas situações, são melhores, né, para determinadas situações, e outras que são melhores para outras, né? Então, assim, elas são complementares, certo? Então, para esse nosso cenário aqui, gente, de incêndio e explosão, nós consideramos como causa sabotagem. As consequências dessa sabotagem foi dano irreparável ao caminhão-tanque, morte do condutor, queimadura, que essa explosão possa atingir a comunidade circunvizinha, certo? Agora eu pergunto para vocês, frequência, qual seria a frequência? Então vamos fazer o seguinte, para a gente determinar qual seria a frequência, eu quero que vocês observem aqui na nossa tabela, né? A nossa tabelinha de frequência. Esse nosso evento, onde ele se encaixaria dentro dessa categorização de frequência? Seria extremamente remoto, ou seja, conceitualmente possível, mas extremamente improvável, não esperado ocorrer durante a vida útil do processo, pouco provável de ocorrer durante a vida útil do processo, ou esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil do processo, né? Eu imagino que não seja esperado ocorrer durante a vida útil do processo, né? Até porque isso esse tipo de situação que a gente está aqui hipoteticamente determinando através desse cenário, ele se configura num crime, né? Então, vamos colocar aqui como sendo categoria B. Vamos colocar aqui categoria B. Categoria B diz o seguinte, que é uma denominação remota, não esperada ocorrer durante a vida útil, né? Ou seja, a gente não espera que ocorra esse tipo de evento, tá? E aí a gente parte para a próxima, severidade. Então vamos lá na tabelinha de severidade e vamos tentar classificar qual seria a severidade de um evento desse, caso viesse a ocorrer. Então seria um evento desprezível, ou seja, sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos. Eu acho que não, né? Incêndio e explosão no caminhão-tanque está muito longe de ser desprezível. Seria categoria 2, marginal, danos leves aos equipamentos, à propriedade ou ao meio ambiente, também acho que não. Apesar da gente ter classificado como uma frequência remota, eu imagino que essa severidade estaria aí entre a categoria 3 ou categoria 4. Então vamos ver categoria 4. Danos severos aos equipamentos, à propriedade, lesões de gravidade moderada em empregados, prestadores de serviço ou membros da comunidade, probabilidade remota de morte. Talvez se encaixe. Vamos ver a categoria 4. Danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade, ao meio ambiente, provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas, empregados, prestadores de serviços ou membros da comunidade. Então eu imagino que caso viesse a ocorrer uma sabotagem com a ocorrência do evento incêndio e explosão, essas consequências daqui, a severidade estaria praticamente, eu imagino que na categoria 4, né? Então seria um evento catastrófico. Eu entendo dessa forma, tá, gente? Então, isso é uma das coisas, inclusive, que faz com que a APR não seja tão recomendada em determinadas situações. Por quê, professor? Porque ela é muito subjetiva. Eu estou classificando como um evento catastrófico, mas vocês, por exemplo, possam ser que não classifiquem como um evento 3, uma severidade 3, ou seja, crítica, né? E aí, a partir disso, a gente vai na nossa matriz de risco, certo? Então, vamos lá. Nós temos a frequência. Qual foi a frequência? B, né? Remota. E a nossa severidade foi a máxima, 4, catastrófico, um evento catastrófico. Ok? Então, vamos descer lá. Nossa matriz de risco.
vamos fazer aqui o cruzamento de dados. Então, minha frequência foi B, então ela está aqui nesse campo. E a minha severidade foi 4 a máxima. Então, seria mais ou menos aqui. Ó. Esse evento teria um risco 3. Então, o risco 3 seria um risco moderado. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, risco moderado. Então, quais seriam as recomendações que vocês poderiam dar para evitar esse tipo de problema? Um que a gente pode colocar é estabelecer, né? Acho que estabelecer pontos de paradas seguros, né? Dentro do trecho de viagem do motorista. Então, paradas apenas em pontos seguros estabelecidos pelo empregador. Tá? Então, quais são os restaurantes, quais são os postos que dentro daquele trecho ali, aquele motorista pode parar para evitar esse tipo de ocorrência. Então, essa é mais uma situação, tá, gente? Vamos extrapolar, vamos colocar aqui um evento roubo de carga. Roubo de carga. Roubo de carga. Qual seria a causa do roubo de carga? Interceptação, né? Interceptação do caminhão por bandidos. É possível isso acontecer, pessoal? Eu acho que sim, né? Quem tem pai aí, caminhoneiro, mãe, enfim, que trabalha nesse setor, sabe que isso é um setor extremamente perigoso. Então, quais seriam as consequências de uma interceptação do caminhão? Uma delas é perda de dinheiro, né? Porque quando se rouba a carga, né, prejuízo, vamos estar aqui consequência, prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. O que mais? Risco para o próprio motorista, né? Risco de violência. Vamos lá. Possibilidade, né? Então vamos estar aqui. Violência física. Violência física. Pode haver também dano ao caminhão, sim. Então vamos estar aqui dano ao caminhão tanque. Então, dano ao caminhão. Então, meu evento roubo teve como causa a interceptação do caminhão por bandidos, como consequência prejuízo financeiro, violência física ao trabalhador, dano ao caminhão. E aí a minha pergunta é, caso esse evento aconteça, qual seria a frequência? Aí a gente já vai lá novamente, ó, tabelinha de frequência. É um evento conceitualmente possível, mas extremamente improvável. Aqui no Brasil, nos dias de hoje, não, né, gente? É um evento remoto, ou seja, não esperado ocorrer durante a vida útil. Eu acho que também não se encaixa. C, improvável, pouco provável de ocorrer durante a vida útil. Eu acho que também não, no nosso país não. D, provável esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil. E é esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil do processo de instalação. Eu estaria aí entre a situação D e a situação E. Então, para classificar, a gente precisaria saber especificamente. Imagine você que fosse numa área, essa entrega fosse numa área extremamente perigosa e onde haja um índice de criminalidade alto. Eu até categorizaria como categoria E, né? Seria frequente. Mas vamos supor que nessa nossa situação não seja uma situação extrema. Então, eu acho que o D, ou seja, um evento como provável, uma frequência provável,
Então, eu acho que D, eu acho que estaria dentro do aceitável, né? Da nossa categorização da frequência. Então, vamos colocar aqui na nossa tabela a frequência como sendo D, ou seja, provável que aconteça, ok? Tranquilo aí, gente? Então vamos seguir aqui e vamos parar agora em severidade, gente. Onde é que se encaixaria a nossa situação aqui? Roubo de carga, interceptação de caminhão, esses prejuízos. Qual seria a severidade? Vamos dar uma olhadinha lá. Seria a categoria 1, desprezível, sem danos ou danos insignificantes a equipamentos? Acho que não, né? Marginal, ou seja, dano leves aos equipamentos, à propriedade, ao meio ambiente, danos materiais são controláveis ou de baixo custo de reparo, lesões leves em empregados, prestadores de serviço. Acho que poderia se encaixar nessa daí, né? Categoria 2. Talvez se entrasse dessa situação aí. Ou seria crítica, danos severos aos equipamentos, à propriedade, lesões de gravidade moderada, possibilidade remota de morte. Pode até ser, né? Pode até ser, mas vamos classificar como 2. Eu acho que o 2 está mais aplicável à nossa situação. Então, situação marginal. Então, com a frequência D provável e uma severidade 2 marginal, vamos ver qual seria o nosso risco. Lá na nossa matriz de risco. Ó. Então, frequência seria uma frequência D, estaria aqui. E a severidade aqui também, né? 2. Né? 1, 2, 3, 4. Lembrando a severidade, né? São 4 categorias de severidade. 1, 2, 3, 4. E frequência é A, B, C, D, E. Então a frequência é D, severidade 2. Então seria um risco 3. Risco 3, gente, quando você cruza aqui, ó, risco 3 é um risco moderado. Então, vamos colocar aqui, ó, nossa tabelinha, risco moderado. Tá? Então, recomendações. Qual que a gente pode recomendar? Aqui, trafegar por rodovias seguras. O que mais? Ah, professor, não é possível. Infelizmente o caminhão tem que passar por outras rodovias que são perigosas. Então, considere a possibilidade, por exemplo, de uma escolta armada. Ok? Veja como já vai aí nossa PR, né? Nós temos já 3 eventos. Nós extrapolamos aí. Já está ficando razoavelmente maior. Mas vamos seguir em frente. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Vamos ver o que é que a gente pode extrapolar dentro dessa nossa PR. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar a considerar agora um evento de vamos ver aqui. Vamos extrapolar um vazamento de combustível, mas como tendo causa outras coisas. Então vamos estar aqui, vazamento de combustível. Mas no nosso caso aqui, agora a gente não vai fazer esse vazamento por meio de colisão do caminhão. Causa, vamos botar aqui, desgaste do engate da mangueira. Então, quando a gente vai fazer o dreno, né, desse combustível para os tanques, nos postos de combustíveis, há uma mangueira, aquela mangueira que se engata. Imagine que haja um vazamento naquele engate ali. Então, evento vazamento de combustível, desgaste do engate da mangueira. Então, qual é a consequência disso? Não vai haver prejuízo financeiro? Vai haver perda, né,
perda de combustível. Consequentemente, também prejuízo financeiro, né? Tá? O que mais pode acontecer? Risco de contaminação, né, gente? Contaminação do solo. O que mais pode acontecer? Vamos lá, vamos pensar. Vazamento de combustível, desgaste do engate da mangueira. Então, como uma das consequências, perda de combustível, risco de contaminação do solo. Acho que tá bom, né? Deixa esse aqui. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vocês preenchem na tabela de vocês. Então, a frequência com que isso pode acontecer. Todo equipamento, gente, ele precisa de uma manutenção. Então, não é algo tão difícil de acontecer. Mas vamos categorizar aqui a nossa tabela de frequência. Então, o que vocês imaginam poderia acontecer aí? Seria um evento remoto, improvável, pouco provável de acontecer durante a vida útil? Como é que vocês classificariam esse evento? Eu imagino que seja um evento provável acontecer, né? A descrição é esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil. Eu imagino que seja um evento provável. Se não houver manutenção preventiva, possivelmente isso vai acontecer porque vai haver um desgaste natural das peças, né? Principalmente porque essa peça ela está exposta ao sol, então ela vai dilatar. Então, vai contrair e vai dilatar. Vai contrair e vai dilatar. Então, eu imagino que seja um evento provável de acontecer. Tá? Então, vou colocar aqui. Evento D. Provável. Tá? Nesse caso, desse evento, o acontecimento desse evento, qual seria a severidade? Desprezível, ou seja, sem danos aos equipamentos, à propriedade, ou seria marginal, danos leves aos equipamentos, à propriedade, ao meio ambiente? Eu não acho que seria nem crítica nem catastrófica a severidade. Eu acho que estaria entre 1 desprezível e 2 marginal. Como há prejuízo financeiro, né, eu acho que pode se encaixar na marginal. Então vamos colocar aqui 2. Certo? Percebam que a gradação ficou semelhante à anterior, né? Provável, marginal, o risco vai dar moderado. E o que é que você poderia recomendar, gente? Como profissional prevencionista, o que é que você recomendaria para evitar que essa situação acontecesse? Uma delas é uma gestão de manutenção, né? Gestão de manutenção. Só manutenção, só. Manutenção. Manutenção programada. Tá? O que mais? A gente pode fazer um checklist, né? Um check. Vamos fazer um check das conexões antes da viagem. Ok? Então vamos lá. Então veja, a gente já fez aqui, ó, vazamento de combustível, considerando como causa colisão, vazamento de combustível, considerando desgaste no engate, incêndio e explosão, considerando a sabotagem, roubo de carga, considerando a interceptação do caminhão por bandidos. Então veja quanta coisa a gente já tem aqui. Vamos colocar aqui vazamento também. Vamos botar aqui vazamento de combustível. Vazamento de combustível. Mas agora a gente vai extrapolar esse vazamento de combustível como sendo a causa
Vamos colocar aqui, esse vazamento de combustível vai ser no tanque. Então, causa. Vamos colocar aqui. Avaria do tanque. Né? Também pode colocar aqui como corrosão do tanque. A avaria, no caso, seria mais uma quebra, algo mecânico. A corrosão seria uma corrosão dos metais, né? Que constituem o caminhão, o tanque do caminhão. Então, vamos colocar aqui duas possíveis causas para isso acontecer. Consequência disso, vazamento, né, gente? Perda, prejuízo. Então, prejuízo financeiro. Possibilidade de contaminação, né, do meio ambiente. Então, contaminação também seria mais uma contaminação. Contaminação. Possibilidade de incêndios, né? Certo? Agora vamos estabelecer a nossa frequência. Nessa situação aí, qual seria a frequência? Vamos novamente lá, tabelinha de frequência. Então, ó, seria um evento esperado ocorrer durante a vida útil, não esperado, esperado ocorrer até uma vez, ou ocorrer várias vezes. Eu imagino que seja pouco provável isso de acontecer, tá, gente? É meio improvável, é pouco provável de ocorrer. Eu colocaria a categoria C. Então, vamos colocar aqui categoria C. Certo? E aí agora eu venho para severidade. Vamos lá. Tabelinha de severidade. Esse evento ele é desprezível, sem danos ou danos significantes? Não, né? Já mato ele aqui. Danos leves aos equipamentos, à propriedade ou ao meio ambiente? Sim, mas existe o vazamento. E o vazamento pode ser algo um pouco mais danoso. Então, eu ficaria entre o 2 e o 3 aqui. Ó. Danos severos aos equipamentos, à propriedade e ao meio ambiente. Tá? Severidade 3 aqui nesse caso. Crítica. Vamos lá na nossa matriz de risco. Então, frequência improvável, severidade crítica. Então, frequência improvável B, severidade 3, estaria no risco 2 aqui. Seria um risco que ele estaria aqui menor, um risco menor. Tá? O que é que a gente poderia fazer para evitar, como medidas preventivas? Então, uma inspeção, né? Uma inspeção do tanque periódica. Inspeção do tanque. Inspeção periódica do tanque. Tá? Ok? Então, olha aí, ó, como já está a nossa tabela. Nossa PR já tem muitas situações. Né? Então, vamos imaginar agora aqui um evento, tombamento do caminhão. Tombamento. Causas desse tombamento. Vamos colocar aqui que esse caminhão ele tombou porque o pneu furou. O pneu furou. Consequência desse tombamento, aí ó, pode ter vazamento, pode ter morte, pode ter um monte de coisa. Tá? Frequência desse tipo de situação. Eu imagino que furar um caminhão, o pneu de um caminhão, não deva ser algo tão esporádico. Mas tombar o caminhão porque furou o pneu também não é algo tão comum. Então imagino que a frequência estivesse aqui
improvável, né? C improvável. Colocaria aqui C improvável. O tombamento em si é algo que pode trazer danos graves, né? Não seria catastrófico. Poderia ser catastrófico. Poderia ser catastrófico, né? E a gente bota catastrófico, crítico. Eu acho que crítico caberia mais. Então vamos botar 3 aqui. Crítico. Risco, quando a gente fizer o cruzamento, a nossa matriz de risco vai bater aí no risco menor também. Tá? Então, risco menor. O que é que a gente pode fazer, gente, para minimizar essa probabilidade de acidente? Então, manutenção, né? Manutenção dos pneus. O que mais? Trafegar em velocidade mais baixa, né? Para ter tempo de reação. Trafegar em velocidade tá aqui moderada. Tá? Então, gente, percebo que a gente pode ir extrapolando aqui várias situações. Tá? Não isso aí vai depender do analisador, né? do operador. Então, por isso que é interessante a participação de mais de uma pessoa na aplicação dessa técnica, porque várias pessoas podem ter visões diferentes. É importante também o contato com as pessoas que desenvolvem o serviço. Por exemplo, nesse caminhão-tanque pode ser que haja um acidente, uma explosão na hora de fazer o descarrego do líquido, né, da gasolina. Então aí já é outra situação que você tem que imaginar. Então percebam que existem N situações. Uma coisa importante é que essa PR, gente, normalmente é a partir dela que a gente verifica a necessidade de utilizar outras técnicas um pouco mais apuradas. Como assim? Percebam que eu consigo comparar os riscos, né? A gente conseguiu, a maioria dos nossos riscos foram moderados, mas existem riscos aqui ao menor. Então, se eu identifico nessa minha PR um risco considerado muito alto, eu posso aplicar, por exemplo, uma técnica um pouco mais, digamos assim, elaborada, como por exemplo, a gente colocou aqui, ó, que para o vazamento de combustível, tendo como causa o desgaste do engate, a gente colocou ali, ó, recomendação manutenção programada. Se esse risco fosse um risco um pouco mais alto, por exemplo, um risco uma frequência alta, uma severidade alta, né, catastrófica, eu poderia, por exemplo, aplicar aqui a técnica de FMEA, que é a análise dos modos de falhas. Então a FMEA ela vai ser específica para equipamentos. A gente vai ver quando estudar FMEA que a gente vai dar um zoom naquele equipamento, olhar peça por peça, tá entendendo? Para poder fazer análise de risco. Então essa APR seria uma técnica mais básica, né? Seria uma técnica que na verdade a gente usa ela e quando a gente verifica um risco um pouco mais elevado, a gente normalmente aplica outras. Por exemplo, se fosse um risco num processo de trabalho, numa fábrica, digamos que a gente tenha lá uma produção de um determinado substância, a gente já poderia utilizar, por exemplo, a técnica de ASOP, né, que é uma técnica um pouco mais específica, e ela categoriza, né, através das palavras guias, os problemas que se tem: menos fluxo, mais fluxo, sobrepressão, menos pressão, maior temperatura, menos temperatura. Tá? Então a PR é extremamente importante, é uma técnica que vai estar bem, talvez a que vocês vão mais usar aí no ambiente de trabalho de vocês seja a PR. Mas é importante que vocês saibam que ela é uma técnica qualitativa, tá? E que ela é a base para a aplicação de algumas outras técnicas, como por exemplo a ZOP. Tá, gente? Então eu acho que com esse exemplo que a gente trabalhou aqui agora, eu acho que fica bem claro, eu acho que agora vocês conseguiriam fazer tranquilamente uma APR. Né? Como eu falei para vocês, eu vou enviar esse material para vocês, eu vou mandar essa tabela para vocês, para que vocês tenham, né, como material de trabalho para quando vocês estiverem desenvolvendo as consultorias de vocês, ou propriamente quando vocês estiverem trabalhando especificamente apenas em uma empresa, enfim. Não sei qual rumo que vocês vão tomar na vida de vocês. Tá certo, gente? Então,
a gente finaliza por aqui. Tá? Esperamos vocês nas próximas aulas. Próxima aula a gente vai continuar trabalhando técnicas de análise de risco. E espero que vocês tenham aprendido um pouco. Também peço que vocês leiam o livro, estudem um pouco e realizem exercícios. Imagine situações hipotéticas. Vocês podem extrapolar isso daí, por exemplo, fazer um exercício para um trabalho em altura, por exemplo, uma intervenção numa subestação elétrica. Aí vocês vão extrapolando para que vocês possam treinar. Tá, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau, tchau.